Eu sou de Rio do Sul e Balneário Camboriú. A empresa é em Rio do Sul e eu moro em Balneário Camboriú. Então, eu vim para esse curso, o Voo da Águia, para buscar me desafiar mesmo, né? Eu estou buscando uma desconstrução e eu quero uma renovação. E para ter essa renovação a gente precisa de ferramentas. E aqui eu estou encontrando essas ferramentas. O que realmente faz importância para o ser, independente de filho, marido, neto, empresa, tantas coisas que a gente tem que se doar por primeiro. Não é assim. Primeiro, eu. Então isso para mim foi bastante importante porque eu era mais do doar. E lá talvez na última escala estava eu. Eu creio que a essência do que eu vim buscar mesmo era essa minha desconstrução, porque eu quero me transformar, sabe? Aos meus 50 anos, eu resolvi que eu preciso reaprender tudo de novo e de uma maneira mais limpa. E eu creio que a essência do egocentrismo, do utilitarismo, ele está dando um novo norte para mim, buscar a minha essência. Olá, vamos dar início à nossa segunda aula do nosso evento, a jornada, o grande voo. Nesta aula eu quero dar uma visão bastante, digamos, sintética, mas muito precisa, de quais são os principais fatores que podem, na verdade, limitar o grande voo, o que pode criar até a estagnação e a regressão. Portanto, vamos analisar alguns aspectos, obviamente não todos, mas os mais importantes que eu encontrei ao longo dos meus 37 anos de trabalho na ajuda de pessoas, de empresários de crescimento e etc. Então, vamos a campo, certo, gente? Um prazer estar com vocês. Então, eu coloquei aqui no instrumento de apoio hoje, a empresa que não vai bem, ou a profissão que não anda. Onde estão as causas? O que estaria acontecendo de fato? Empresa que não vai bem significa não funciona bem, não tem resultado, não tem clientela e não entra dinheiro. Ou a profissão não cresce, não anda e não se dá o fator econômico. Aqui eu quero falar de um aspecto extremamente importante para colocar um pouco as coisas ao ponto. Existe um fato inicial. Quase sempre, já é uma cultura, já é uma visão um tanto distorcida ou errônea, quase sempre as pessoas que vivem o limite do crescimento, o limite empresarial, o limite econômico, o limite profissional, eles alocam as causas em outros fatores, em outros setores que não são as causas determinantes que está gerando o efeito negativo que estão sofrendo. Esse é um fato que eu encontrei com praticamente todas as pessoas que trazem um problema de ordem empresarial, profissional ou econômico. Uma visão de que os fatores que estão gerando esse resultado não estão sendo colocados no lugar certo. Então, na verdade, é a coisa mais comum que nós temos. Quando a empresa não vai bem, ou a profissão não vai bem, é o normal, é uma defesa. Diríamos que é uma resistência. O culpado é o governo, culpada é a política, culpada é a crise, culpada é a situação do país, ou, numa segunda instância, o problema são as pessoas da minha empresa que não trabalham bem, são os meus gerentes que não funcionam bem, são fatores do mercado da concorrência, isto é, nós temos já um hábito muito instaurado, na maioria das pessoas, quase todas, de colocar as causas do problema no externo, e eu digo para vocês, quase sempre são colocadas no lugar onde ali as causas não existem. Então, se eu afirmo, e afirmo com 37 anos de experiência, eu tive 12 anos
de consultoria empresarial dentro das empresas, certo? E uma experiência muito árdua de poder ajudar as pessoas a entender o ponto que está fazendo a ruptura do crescimento e do grande voo. Se não estão no externo, se não estão onde nós estamos comentando, onde estariam as causas iniciais que processam, que geram, isso é, o não ir bem, a empresa a profissão que não anda e o dinheiro que não entra? Onde é que estão as causas? Então, a primeira questão a ser colocada aqui é, como causa fundamental universal, quando meus resultados não vão bem, quando as coisas não acontecem positivamente, a causa fundamental deve ser pesquisada dentro de mim mesmo. No meu mundo interno, nos meus conceitos, nos meus valores, nos meus estereótipos, nas minhas crenças, mas sobretudo na minha psicologia individual, que tem complexos psicológicos, que tem alterações de matrizes internas, que tem formatações que não são apropriadas. Então, a minha sugestão nessa jornada e a minha dica fundamental, quando as coisas não vão bem, o primeiro ente, a primeira entidade a ser interpelada é a pessoa no seu mundo interno. E o que eu tenho encontrado, e também é um fator, um motivo pelo qual eu até desisti de trabalhar com a consultoria empresarial. Nós temos um fenômeno de que o empresário ou profissional, que tem tantos méritos, tem uma dificuldade enorme de admitir e de querer olhar para dentro de si, para ver até as coisas simples, as coisas banais, que estão, na verdade, corroendo o resultado do próprio negócio e da própria economia, certo? E se eu mostrar para vocês, por exemplo, olhando aqui, fazendo um exercíciozinho rápido, os problemas são internos, certo? Os problemas são internos. Se eu estiver bem, estiver em forma, o meu íntimo organizado, a minha emoção em equilíbrio, a minha motivação no ponto, a minha visão clara, se eu estiver isso, os problemas externos não existem, que é um outro exercício extremamente importante a ser feito. Qual é a relação entre fatores que eu não considero, fatores invisíveis, a relação com os resultados que eu não gosto e que eu realmente quero modificar, certo? Então, se os problemas são internos, então, digamos assim, eu tomo uma atitude de resolver o problema no ponto certo. Eu realmente, ou porque eu me oriento, ou porque eu faço uma análise mais crítica, mais profunda, porque eu vejo com um coach e um consultor, eu na verdade começo a entender o pequeno, o grande problema interno que articula toda uma cadeia de resultados. Quando eu decido de resolver o problema que tenho essa atitude, o que vai acontecer? Vai acontecer que imediatamente eu vou começar a ter claridade das coisas. A minha mente se clareia. As minhas dúvidas desaparecem. A minha motivação aumenta. A minha visão é ampliada. Porque, na verdade, o ponto corrosivo interno que faz patologia, que faz estagnação, que faz agressividade, que faz depressão, ele praticamente anula as faculdades, as ferramentas, a técnica mental de inteligência para operar a solução, crescimento e resultado. Então, na medida em que eu faço a solução, resolver o problema, foco realmente a solução específica, eu começo a ter uma cadeia de eventos positivos que em pouquíssimo tempo eu tenho a visão para resolver as pessoas. Eu tenho a visão para resolver o mercado. Eu tenho a visão para contratar as pessoas certas. Eu tenho a coragem e a pegada para cobrar das pessoas, certo? Então, por isso que o problema está interno. Debilitado interno, perdido a bússola interna, não existem situações positivas, resolutivas, porque eu estou, na verdade, no escuro. Agora, quando eu deixo, por exemplo, a situação negativa nesse caso, prosseguir, porque eu
jogo no externo, porque eu culpo o governo, porque eu culpo os funcionários, porque eu tenho resistência de olhar para mim mesmo. Quando eu deixo o problema patológico continuar, a bola de neve aumenta. Aumenta a minha insegurança, aumenta a minha agressividade, aumenta as minhas dúvidas, aumenta o meu medo, e os resultados, que são aquilo que eu me queixo e que eu acuso, na reta final, na cadeia final da produtividade ou da resultância, eles decaem cada vez mais, certo? Então, a bola de neve aumenta. Qual é que é a visão desse trabalho e a visão daquilo que a gente está propondo como um conjunto de alternativa para fazer a grande solução do crescimento do voo, do grande voo? A solução é resolver inicialmente o mundo interno. O empresário, o profissional tem que ter uma visão, um conceito, uma coragem de olhar para dentro de si e se perguntar, antes de tudo, onde eu estou errando? O que eu não estou fazendo certo? O que está fora de controle? O que eu não estou observando? Esta é a primeira grande carta de solução de um grande jogo. Então, o primeiro ponto a ser consertado é a psicologia individual do líder, do empresário, do profissional. Primeiro ponto, conserta, alinha a tua psicologia pessoal, que é o teu comportamento, tuas emoções e todos os derivados que dela decorrem, certo? Bom, mas o outro fórum no qual se aninha a maioria dos problemas que impedem o grande voo estão na vida privada. Então existe uma instância que se chama psicologia individual do empresário, não é o mundo externo. Esse vem como consequência. Resolvida a psicologia pessoal do empresário ou vista a psicologia pessoal do empresário, do profissional, nós temos que pensar que a segunda grande causa que quebra as asas das águias está na vida privada. Então, vamos voltar aqui. No meu script. Vida privada, vida pessoal privada. Na minha experiência, muito concreta, muito rigorosa, muito científica, a vida amorosa, que todos nós queremos e merecemos ter uma grande cartada da vida amorosa. A vida amorosa, o casamento, quando ele não for bem, ele é um dos mais contundentes, corrosivos para paralisar o sucesso empresarial, sucesso profissional, a entrada do dinheiro e várias coisas a mais, certo? E essa vida amorosa, esse casamento, essa vida privada, quase nenhum curso trata no sentido de abrir os pacotes para ver o que tem dentro. São questões de vida pessoal, de vida privada, que se deixa na tangente. Portanto, você continua esbravejando com os fatores externos, com o mercado, com a concorrência, e na realidade a causa fundamental que começa o problema está num fórum de vida privada, certo? Então, se nós tomamos aqui essa vida amorosa, a vida privada, gente, é tão importante se preocupar, investir, consertar, evoluir nesse campo, mais importante do que evoluir em qualquer outro fator. A evolução nesse campo da vida a dois, a harmonia, o prazer, o bem-estar, certo? A ordem das coisas é, sem dúvida, a maior alavanca para uma mulher ser empreendedora, para ser guerreira, para ter a coragem, para ter a iniciativa, para ter a certeza. Idem para o homem. E se vocês considerarem friamente o corte deste ponto, ir mal neste campo, quase que murcha tudo. Quase, certo? Então, se eu, na verdade, tiver o investimento, o conceito, o zelo de colocar esta área da minha vida igual à área de uma empresa ou da profissão, cuidá-la, treinar-me, exercitar-me, eu já começo a garantir um segundo ponto. Além da minha psicologia individual, que não tem, digamos, pontos negativos, eu já tenho uma relação em casa amorosa que funciona bem.
E neste caso, por que dá o grande resultado? Porque eu estou tranquilo. Porque eu estou harmônico. Porque eu estou feliz. Porque eu me sinto seguro. Certo? Porque eu me sinto confiante. Porque eu me sinto amado. Então, são fatores determinantes que nós nunca fazemos a relação entre eles e o efeito final de um resultado que nós estamos nos queixando, certo? Então, essa é, na verdade, a grande cartada para poder realmente pensar num grande voo e manter um grande voo. Imaginem uma coisa, quando tu está no trabalho, com que disponibilidade tu vem para casa? Tu vem feliz, tu vem contente, tu vem com vontade de encontrar a situação, a janta, o aconchego, o carinho, o convívio, certo? Mas quando você não está bem, e gente, a vida a dois, no mundo inteiro não está indo bem, não estou forçando a barra, certo? Quando a vida afetiva amorosa não vai bem, como é que tu sai de casa? Faça conta. Brabo, agressivo, sentido, ciumento, magoado, desconfortável, odioso às vezes, certo? E quando tu vai fazer uma jornada com esse estado, que tu coloca ele num porãozinho do lado e trabalha, sua o dia inteiro, batalha, faz tudo certinho, qual é que é a tua disponibilidade de voltar para casa? Tu tem vontade de voltar para casa? Às vezes sim, para brigar, para limpo, para dar de dedo, certo? Para acertar as contas. Mas vontade de vir para casa no sentido prazeroso, no sentido harmônico, não existe. Portanto, a ruptura desta situação que todos nós queremos ter, que é a vida amorosa, é a ruptura do grande voo. É o processo da estagnação. E o conserto disso é a grande caminhada praticamente garantida, certo? E este é um dos fóruns, eu elejo para vocês como o mais determinante do sucesso, do grande voo, do crescimento e da riqueza, certo? Um outro item importante a ser comentado aqui, que pode ser a causa do grande sucesso, ou digamos o suporte para o grande sucesso, ou a estagnação. Os filhos. Como é que eu lido com os filhos? Imaginemos as executivas, sobretudo que são as mães, as empresárias, mas também os executivos, os empresários, grandes profissionais. Quando, na verdade, nós tivermos uma postura adequada para conduzir os filhos, para educar os filhos, certo? Onde eu não tenho apegos excessivos, onde eu não tenho apreensões excessivas e às vezes gratuitas, onde eu não tenho um zelo exacerbado ou desnecessário. Quando eu tenho os filhos num paralelo positivo, os filhos são, na verdade, um prazer e um orgulho de ir trabalhar, de ir vencer, de ir a campo para ter o sucesso. Por quê? Porque, no fundo, o meu grande prazer também é dar aos filhos que estão indo bem e que eu amo aquilo que é o produto, o fruto do meu trabalho, do meu resultado, certo? Mas vamos olhar um pouco quando existem situações de filhos problemas. Gente, são muitas. Então, o filho problema, ou para a mãe ou para o pai, possivelmente estagna o crescimento, certo? No mínimo, corta pela metade. Eu trago esse elemento dos filhos porque, de fato, eu constato grande número de pessoas paralisarem o seu crescimento, perderem uma cota enorme de sucesso, de resultados, por apegos indivíduos aos filhos, ou por ter, na verdade, conduzindo mal a situação, ter gerado o problema, e agora o problema me requisita, me intima a estar presente, e eu tenho que me consumir em cima do problema dos filhos. Então, olha que a solução, o filho bem educado, filho bem conduzido, vou dar algumas dicas em seguidinha agora, é a liberdade de trabalhar, ele é a felicidade de trabalhar, é um desencargo até de consciência. Mas o problema mal conduzido, que nós conduzimos mal, ele é, na verdade, colocar na poupança um grande problema para o futuro, certo? Então, qual é que é a dica que eu dou para vocês nessa aula e nessas aulas? Então, primeiro, que o filho pode ser sim um anzol para te paralisar o crescimento, certo?
Segundo, então vamos tentar reeducar os problemas que nós criamos nos filhos. Não é difícil. Por quê? Porque o filho está linkado em você, em amor ou em ódio, mas ele está ligado em um de vocês dois ou nos dois. Portanto, a mudança de postura de você, a revisão mais profunda de como tu conduz as coisas e a tua vida, a mudança de postura perante o filho é o melhor antídoto para reequilibrar, responsabilizar e mudar a vida do filho. Então, filhos sadios, filhos que crescem, exigem pais que se realizam, pais de um certo modo coerentes e sadios, e pais que têm a postura adequada para tornar o filho uma águia e não para cortar-lhe as pernas. Então eu dou 3 dicas para vocês trabalharem com os filhos. Primeira dica, pelo amor de Deus, que é um problema universal hoje muito grave, protegido pelas leis inclusive, jamais hipergratifique o teu filho. Hipergratificação é um dos maiores danos, se não o maior dano que tu faz na personalidade da futura águia, do futuro profissional, do futuro empresário. Então não hipergratifique o teu filho, dá a ele a proporção certa. A segunda dica que eu dou, não busquem resolver carências, resolver frustrações, resolver raivas, compensando-se nos filhos, fazendo do filhinho amado, o meu querido que me escuta, que me suporta, que me tolera, porque isso é injetar no filho um programa extremamente negativo. Não faz, então, do filho a compensação de problemas e frustrações. Resolve você mesmo, é comigo, a questão não é com os filhos. A terceira dica que eu dou, extremamente importante, procure aplicar aos filhos, desde pequenininho, ou se forem maior também, comece agora, o princípio da meritocracia, certo? Faz os filhos merecer as coisas. Desenvolva os filhos. Tudo o que eles podem com 5 anos, com 7, com 10. Faz eles entender que eles merecem a coisa. Eles são capazes, que eles sabem fazer, que eles têm orgulho de fazer. Então, a meritocracia, estude um pouquinho e comece a ter essa disciplina, essa postura. Tu ama os filhos, quanto mais tu for capaz de colocá-los, eles, no experimento certo, para eles aprenderem a vida por como ela é. E não contar uma mentira, ou um saco de mentira, que depois tem que modificar tudo, certo? Essas dicas bastam, porque filhos em ordem, é empreendedor em ordem. Posso ter o filho um parceiro na empresa, a filha parceiro na empresa, se tudo estiver em ordem. E os filhos, então, devem ser um capítulo importante na vida do empreendedor. Venço com a empresa, venço com a vida amorosa e venço com os filhos. Terceiro item que eu vou analisar aqui rapidamente. A questão da saúde orgânica. Gente, a saúde é um fenômeno natural da vida. A doença não é normal. A doença não é natural. Portanto, quando eu entro em crise de problemas cardíacos, de hipertensão, de gastrite, de enxaquecas, de tudo que nós sabemos, certo? E que isso vai implicar em deficiência no teu trabalho, em desmotivações profissionais, na perda da inteligência, na perda da vontade de enfrentar, de pegar o touro pelo chifre. Quando nós temos uma saúde que começa a entrar em abalo, saiba que nós não estamos conduzindo bem a nossa vida, certo? Portanto, novamente voltamos a um ponto. A minha psicologia individual, o meu estilo de vida deve ser revisado, porque a saúde é a primeira que pode entrar em crise. Mas depois entra em crise a empresa, depois entra em crise a profissão, depois entra em crise o dinheiro, certo? E outra coisa sobre a saúde é muito mais do que a ausência da doença, gente. A saúde é um processo evolutivo a ser incrementada, a ser desenvolvida. Quanto mais eu tenho zelo pelo meu corpo, pelo meu exercício, pelas minhas caminhadas, pela minha alimentação, pela minha dieta, por tudo. Estilo de vida, certo? Que é capaz de afinar este processo do mundo orgânico. Tanto mais eu começo a ter uma saúde que é transparência, não é só ausência da dor, que é leveza, que é órgãos funcionando, que é bem-estar, que é harmonia. Portanto, a saúde orgânica
é um elemento extremamente importante a ser mantida para fazer o grande voo. Porque, gente, nós temos pessoas que vencem em vários campos, mas depois eles perdem frente à saúde orgânica. Tem o infarto, tem o câncer, tem a depressão profunda ou tem o suicídio, certo? Então notem que a nossa visão dessas aulas e desse trabalho é uma evolução integral. Não deixe que um fator descuidado, aos poucos ele tome conta e te dê o boicote daqui 20 anos, quando tu tem um império construído, tu poderia viver o teu império. Se você não vive o teu império, tudo aquilo que tu produziu, porque não cuidou de um particular. Por isso estou falando dos fatores mais importantes e significativos que podem sustentar um grande voo, levantar um grande voo ou criar a estagnação, certo? Então, a saúde é uma questão evolutiva. Eu posso incrementá-la em todos os pontos, ou em muitos fatores, da arte de me alimentar, da arte de descansar, de trabalhar na proporção certa e de fazer tudo o que tem que ser feito. A saúde vai muito além do mundo médico. Vai muito além dos medicamentos. E talvez, se você entenda perfeitamente o teu estilo de vida, você não precisa de muitas coisas, que hoje você gasta muito dinheiro e se incrementa muitos medos, muita insegurança e muitas coisas. Imagine, quando você tem um diagnóstico negativo de uma coisa, qual é a insegurança que te causa e qual é o medo. E qual é o abalo que causa no teu mundo profissional. Tá ok, gente? Um outro aspecto que eu encontrei ao longo de toda essa jornada de trabalho, que é muito conhecido, por sinal, que é a questão do equilíbrio emocional. Ter o equilíbrio emocional, o que isso representa? Não ter o equilíbrio emocional, o que isso implica no grande voo, no sucesso e nos resultados. Agora, a questão do equilíbrio emocional, é fácil dizer que tem que estar equilibrado emocionalmente e não tem que estar desequilibrado. Isso é óbvio. Eu escuto muitos cursos que enfatizam demais que você tem que ter o equilíbrio emocional. Ok, certo? Mas eu preciso entender onde eu rompo o meu equilíbrio emocional. Porque se eu tiver o equilíbrio emocional, eu sou um gigante. Mas se eu não tiver, eu me reduzo a pouquíssimo potencial, certo? Então, na verdade, é o seguinte, ó. O equilíbrio emocional, a inteligência emocional que tanto se fala, podia dar uma visão um pouquinho diferente e acrescentar alguma coisa à inteligência emocional aqui. Ele depende fundamentalmente de alguns aspectos. Aqui nós temos que entrar no mundo do metabolismo das coisas, da interação com as coisas. Se eu tiver um estilo de vida realmente coerente com a minha natureza, certo? Porque nós somos natureza viva. Nós somos um ser já pré-definido. Eu tenho órgãos, eu tenho células, eu tenho pele, eu tenho pulmões, eu tenho, enfim, esse aparato orgânico fisiológico. Se eu estiver em coerência com o metabolismo do mundo externo, com o meu íntimo, digamos, natural, eu não tenho desequilíbrio emocional. Mas aqui existe um fator muito, muito gritante do descompasso que nós temos. Primeiro, no conhecer o que nós somos, que é um tema até já abordado, certo? Conhecer o que nós somos. E segundo, como é que eu devo estabelecer as conexões com o mundo externo e quais as conexões serem estabelecidas, certo? Então notem que falar de formação integral, falar de um grande voo, nós temos que revisar realmente os inúmeros fatores substanciais no seu pente fino. Não é dar uma visão macro e deixar por ali. Então vejam, quando eu estou, digamos, eu impacto uma pessoa positiva, que eu gosto, que ela é ótima, ela está de bem com a vida. Qual é a ressonância emocional que eu posso ter? Certamente é positiva, é boa, é harmônica, é prazerosa, é de felicidade, certo? E se eu impacto uma segunda coisa positiva, que seja no mundo do alimento, por exemplo, e eu estabeleço esse metabolismo, essa relação, o que acontece com as minhas emoções? Elas se harmonizam, elas ressoam em alegria, em bem-estar, em paz, certo? Então, e se eu impactar situações negativas, seja pessoas, seja grupos,
seja situações ambientais, seja situações sociais, que eu impacto elas, que eu deveria, na verdade, fugir delas, certo? Eu impacto e me mantenho ligado, me mantenho conectado, me mantenho realmente em metabolismo. O que acontece com as emoções? As emoções vão a zero, ou melhor, elas vão nos picos mais altos da negatividade. Eu fico irritado, eu fico agressivo, eu fico medroso, fico deprimido, eu fico com tantas coisas, certo? Então temos que notar, equilíbrio emocional é uma arte de conduzir a vida e de conduzir as relações, certo? Uma arte de conduzir as relações, porque eu devo, na verdade, ser seletivo. Esse é um tema importantíssimo, ser seletivo com todas as coisas. Então, o mundo emocional, ou digamos a inteligência emocional, é um critério infalível para atestar se você está certo ou está errado, certo? Onde o impacto se dá e a emoção grita negativamente, a situação está errada. Posso consertá-la, posso revisá-la. Onde o impacto acontece e a emoção está em tranquilidade, em euforia, a coisa está certa. Então a inteligência emocional, na verdade, a emoção é uma bússola que me sinaliza, em primeira instância, o que devo metabolizar, o que devo escolher, onde eu devo fazer parada e onde eu devo fugir. Por isso que o grande voo exige um equilíbrio emocional extremo, certo? Mas para ter um equilíbrio emocional elevado, que me dê a tranquilidade da ordem necessária, da paciência necessária, de tudo que nós precisamos, é preciso ter um retroterra, uma psicologia individual, um mundo de relações extremamente pontualizadas. Caso contrário, eu posso estabelecer as relações que eu quiser, mas eu vou ter o desequilíbrio emocional e todos os efeitos negativos que nós temos. E aí, para fazer um ponto com os pontos anteriores, o mais importante, no fundo, gente, é o nosso mundo mais próximo. É o nosso mundo de relações preferenciais, que nós temos que, ali, podemos nos alimentar de emoções positivas, de incremento positivo, de motivação, de vontade, de alegria, de felicidade, ou ali eu posso realmente, diariamente, poder ir matando progressivamente o mundo emocional, de entrar em desequilíbrio, onde ele se compensa ou na doença orgânica, ou na doença emocional, ou na agressividade solta, que tem que compensar o mundo que está desequilibrado. O grande voo exige realmente emoções equilibradas, emoções positivas, sentimentos positivos. E esta é uma arte de conduzir a vida e de viver a vida, certo? Muito bem, e dentro dessa nossa análise ainda, só dar uma pitada. A relação com a nossa família de origem, o pai, a mãe e os irmãos. O que eu tenho encontrado, por exemplo, neste campo? O pai, a mãe e os irmãos podem não ser a águia que eu sou, certo? Então eu devo entendê-los na sua dimensão. Eu devo ajudá-los, se for o caso, na dimensão deles. Eu não posso pretender que o pai e a mãe e os irmãos façam o voo que eu quero fazer. Esse é um grande erro, porque a gente comete esse erro querendo, por exemplo, muitas vezes que a mãe acompanhe meu voo, aprove os meus valores, aprove as minhas caminhadas. Mas a mãe é de outro tempo, gente. O pai é de outro tempo. O pai tem a sua religião, que a sua cultura, os seus valores, as suas dificuldades. Então, o primeiro item com a família de origem é saber fazer uma independência, onde eu entendo eles, eu reconheço eles em todos os sentidos e eu os trato por como eles são, certo? Porque na maioria dos casos que eu vi, mãe querendo transformar o filho, pai querendo transformar a filha, certo? Acontece o seguinte fator: quanto mais você diz sim, ela dirá não. Quanto mais você diz não, ela dirá sim. Então, esse universo com que eu estou falando agora, que é o universo da família de origem, é um ponto importantíssimo a saber lidar com ele. Existe um outro fator que eu encontro muitos casos que perdem grande parte do seu crescimento. Por quê? Porque ficam dando cobertura por um dever pessoal
desnecessária. O pai e a mãe não precisam disso. Os irmãos nem precisam disso, mas você fica preso num circuito fechado desnecessariamente. O que o pai e a mãe no fundo querem dos filhos, gente? Bem lá no fundo. O sucesso, a grandeza, o grande voo. Nem que para eles custe um pouco de ausência, certo? O grande voo. E você tem que entender isso. Dê de retorno ao pai e à mãe, aos que tu gosta, que tu ama, o sucesso, a grandeza, a vitória. E em base a isso, se você quiser, se for necessário, ajude a transformar essas pessoas com uma vida mais alegre, mais feliz. Dê uma viagem de presente, dê os presentes necessários, faça tudo o que tem que fazer. Mas, por favor, pense no que é a autonomia e independência madura da família de origem e como é o processo prático de poder ajudá-la a crescer e como é a lida com esta situação para mim fazer o grande voo de águia que eu quero fazer, certo? Quem erra nesse campo pode permanecer paralisado quase para sempre, ok? O outro ponto, qual é a visão que nós temos de sociedade? A sociedade é um útero amplo, muito profundo, muito vasto, que tem tudo dentro dele, certo? Então o que eu encontrei na realidade dos fatos, e isso que interessa, a minha experiência, a minha constatação, que muita gente perde o tempo, perde energia, perde crescimento, perde sanidade, por ficar numa eterna contestação e briga com a sociedade. Briga com a política, briga com as instituições, briga com o governo, briga com as injustiças, briga com tudo. Então, na verdade, sem saber, esse é um grande álibi que nós adotamos, porque talvez nós não tenhamos a coragem de abraçar o processo de crescimento de peito aberto e no ar livre, certo? Então, no fundo, você perde, se envenena a mente, se desequilibra as emoções, porque eu tenho uma postura errada com a sociedade. A sociedade, temos que fazer 3 coisas. Entendê-la integralmente, naquilo que ela é, certo? Ela é Deus e o diabo misturado, ok? Entenda o que ela é. Segundo ponto, ajude a sociedade mais próxima com a tua evolução, com o teu crescimento, com a tua transformação. E dentro dessa expansão, você pode, quem sabe, interferir na sociedade maior com o teu exemplo e com a tua obra, onde tu faça a transformação social, certo? Então existe um caminho de ajudar a transformar a sociedade. E o terceiro item que é importante colocar aqui é que, no caso, a sociedade deve ser tida como um instrumento de crescimento e jamais como um item onde eu me intrigo, me encrenco e paro a discuti-la, certo? A sociedade é, na verdade, uma grande oportunidade. É a razão de operar. É o mundo onde eu trabalho, é o mundo onde eu ganho. Portanto, procura extrair da sociedade aquela parte, aquele ponto que te leva a vencer o jogo. E respeite o restante que tem que ser respeitado, certo? Porque é muito comum, gente, acontecer de pessoas paralisar-se, inclusive renunciar tantas coisas da vida porque ficam a contestar a sociedade, certo? A sociedade deve ser entendida e transcendida e nunca contestada exacerbadamente. Então, para ajudar a sociedade, último ponto, quando é hora de votar, procure, dentro da tua consciência, escolher o candidato certo. Procure depois acompanhar o candidato, ver se ele faz os projetos que tu acha que devem acontecer, certo? Porque assim eu ajudo a sociedade. Caso contrário, eu serei um crítico eterno, onde eu não transformarei nada, e o grave, perco o meu tempo, perco minha energia e perco o meu grande voo. Portanto, o grande voo de águias implica em conhecer em profundidade as vantagens e os perigos da sociedade e saber realmente dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, certo? Este é um pouco o nosso recado. Ao comentar essas questões que eu comentei aqui, eu procurei reunir os fatores que eu encontrei que ao longo do tempo se confirmam serem o que por trás dos bastidores mais dão um contragolpe de paralisação, de estagnação
e mais dificultam ou limitam o grande voo que cada um pode fazer. Gente, fechando aqui, nós, felizmente, temos a chave nas nossas mãos. Nós somos os responsáveis, os artífices para construir a nossa vida em todo o sentido positivo, certo? Então, nós podemos, de fato, começar um processo de escolhas, de correções e de iniciativas e de novidade, onde o grande voo realmente acontece, porque o grande voo, à medida do teu copo, certo? Tem gente que tem um copo grande, outros menor. Encha o teu copo. O grande voo é encher o teu copo. E, feito este voo, você será um cara feliz, satisfeito, realizado e talvez, certamente, com muito dinheiro no bolso. Valeu, um grande abraço, até a próxima aula.